Geografia, terceira etapa, capítulo 9, avaliação 8. Nesse capítulo nós vamos trabalhar população cada vez mais urbana. Entre eles, o conceito de população. Mas o que vem a ser mesmo população? População é trabalhada na biologia, população é trabalhado em sociologia e, em especial, na geografia. População quer dizer conjunto de pessoas. População, conjunto de pessoas. Haja visto que, em geografia, nós vamos tratar da população mundial, a população do Brasil, a população do estado e a população do município onde nós moramos. É muito importante a gente compreender que há uma contagem da população a cada 10 em 10 anos, em alguns momentos a cada 5 em 5 anos, é a contagem da população que nós vamos denominar de censo. Haja visto que em geografia nós vamos tratar da população mundial, a população do Brasil, a população do estado e a população do município onde nós moramos. É muito importante a gente compreender que há uma contagem da população a cada 10 em 10 anos, em alguns momentos a cada 5 em 5 anos, é a contagem da população que nós vamos denominar de censo. Atualmente, o censo de 2019 apresentou o Brasil com uma população de 211 milhões de habitantes. Isso em 2019. Para esse ano de 2021, está sendo apresentado uma estimativa de 212 milhões de habitantes. Então, o Brasil passa dos 200 milhões de habitantes. O Brasil tem um crescimento muito expressivo no seu número de habitantes. A população mundial, por sua vez, vem em 2019, uma população de 7,75 bilhões de habitantes. Para 2050 é apontado que o mundo cresça e desses 7,75 bilhões vá para 9,70 bilhões. Então, é um crescimento populacional muito expressivo, muito expressivo. Quando a gente consulta a população mundial, a sua distribuição, desafios e perspectivas, a partir da página 436, a gente percebe, segundo as estimativas apresentadas pelo Escritório do Censo dos Estados Unidos, a população humana, cerca de 10 mil anos antes de Cristo, seria aproximadamente 4 milhões de pessoas. Até o início da era cristã, ela estava em torno de 250 a 285 milhões de habitantes. Até então, razoável. Até o início da era cristã, ela estaria em torno de 250 a 285. Como você viu, repetindo novamente, razoável. No século XVI, após epidemias que ocorreram no continente europeu e o flagelo de populações nativas do continente americano, a população mundial teria atingido a marca de 450 milhões de pessoas. Após epidemias que ocorreram no continente europeu e o flagelo de populações nativas do continente americano, a população mundial teria atingido a marca de 450 milhões de pessoas. É muito importante compreendermos aqui, turma, que os flagelos, epidemias, as enchentes, os tsunamis, as secas, as doenças, as doenças como um todo e as guerras, elas têm contribuído demais para reduzir o número de habitantes do planeta. Sim, é importante a gente compreender que é uma forma de contenção da população, algumas de propósito, né, decisão humana, como por exemplo as guerras, e outras por um evento natural, um furacão, tsunami,
uma erupção vulcânica, né? A partir do século XIX, quando o mundo passou a conhecer uma série de inovações tecnológicas e uma nascente vida urbana, né, que aí entra a efervescência a partir do século XIX, o aumento populacional adquiriu proporções em escala nunca vista antes. Em 1850, contabilizava-se cerca de 1,1 bilhão de habitantes, subindo para 1,6 em 1900. O que a gente percebe aqui é o crescimento gradual até um certo nível, depois ele vai tomando uma aceleração. No século XX, o século recente, o último século, estamos no século XXI, o século anterior, praticamente ontem, no sentido figurado, foi o período em que a humanidade conheceu novos medicamentos, como antibióticos, as vacinas contra a poliomielite, os avanços dos sistemas produtivos, os meios de transporte e comunicação avançaram bastante, as tecnologias de saneamento básico, tudo isso veio para a humanidade como forma de conter a redução da população. O progresso, o desenvolvimento de novas técnicas agrícolas, ampliando aí a capacidade produtiva de alimentos, também possibilitou o crescimento da população ao longo do tempo, né? Então, tudo isso contribuiu para a redução de mortes, obviamente, a maior longevidade. Assim, a população mundial chegou a cerca de 2,5 bilhões em 1950 e 3 bilhões em 1965 e 6 bilhões no final dos anos 90. A segunda década do século XXI, ou seja, 2020, inicia-se com uma população na casa dos 7 bilhões de habitantes. É preciso, entretanto, a gente analisar cuidadosamente a distribuição desse contingente pelo planeta, né? Aí a gente vê, lá na página 437 do seu livro, os 5 países mais populosos em 2011. Os 5 países mais populosos em 2011. Em primeiro lugar, nós vamos encontrar a China e a Índia. É muito importante a gente não deixar de esquecer, não deixar de lembrar que a China e a Índia são tidos como formigueiros humanos. Quando você vê essa expressão, formigueiros humanos, essa frase, obviamente, ela está fazendo a referência aos países mais populosos do planeta, China e Índia. Seguido, em terceiro lugar, pelos Estados Unidos, pela Indonésia e pelo Brasil. Então, até 2011, o Brasil era o 5º maior em população. Essa posição dos 5 mais populosos do planeta, ela vai sofrer uma mudança. Em 2020, a gente percebe que a posição de 4º e 5º colocado, ela teve uma variação. Em 2020, ano passado, em primeiro lugar, continua a China, segundo Índia, terceiro Estados Unidos. Até aí não houve mudanças na posição. Claro que houve mudanças no número de habitantes. Em quarto lugar, vem a Indonésia. Também até aí não houve mudança de posição, mas em número de habitantes. Em quinto lugar, que em 2011 era o Brasil, passa a ser o Paquistão. O Brasil, que era a 5ª posição, vai para a 6ª posição. Então, o Brasil não é mais o 5º maior em população. O 5º maior em população, hoje, é o Paquistão. É muito importante a gente compreender que essa posição, ela varia ao longo de décadas. Está previsto para 2050 que essa posição, ela já sofra uma mudança. Obviamente, em 2050 nós temos uma média aí de 29 anos, né? Então vai vir para primeiro lugar a Índia, troca de posição com a China, que era primeiro lugar, vai passar para o segundo. Significa que a China vai diminuir o número de habitantes e a Índia vai aumentar o seu número de habitantes. Os Estados Unidos permanece na terceira posição, tanto em 2011 como em 2020 e na previsão para 2050. Ele consegue manter um controle
dos seus habitantes, do número dos seus habitantes. O Paquistão, ele vai continuar em 2020 e 2050 também na posição de países populosos, não mais na quinta posição. O Paquistão vai para a quarta posição. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que o Paquistão também vai aumentar o seu número de habitantes, mudando também a ordem, né? Deixando de ser o quinto para passar a ser o quarto mais populoso. A Indonésia, por sua vez, que era a quarta em 2020, mais populosa, vai passar para a quinta posição. Então é muito importante a gente compreender que muitos países, quando a gente analisa essas três posições, 2011, 2020 e a previsão para 2050, a gente vê claramente aí muitos países trabalhando a redução de habitantes. Tá? Mas é importante também perceber o controle que os Estados Unidos mantêm no seu contingente populacional. Os Estados Unidos permanece nessas três revelações aqui, dois censos, de 2011 e de 2020, e a previsão para 2050, os Estados Unidos se mantendo na terceira posição de país mais populoso do mundo. É interessante perceber a posição, de certa forma, a condução desse contingente no seu país. E no século XX, como regra geral, a dinâmica demográfica da população mundial combinava taxas de natalidade e de mortalidade elevadas. No decorrer do século XX, obviamente, essas taxas elas diminuíram. E, obviamente, a taxa de crescimento populacional, sobretudo em regiões da Europa, da América do Norte, e, ao mesmo tempo, passou a ocorrer uma contenção desses índices de mortalidade. No entanto, eles ainda são muito altos, sobretudo em países da África, da Ásia, da América Latina. Então, é muito importante aqui a gente perceber as desigualdades entre os países ricos e os países pobres. Obviamente, os países com maior desenvolvimento econômico, eles conseguem manter um certo controle do número habitacional. No entanto, os países pobres já não têm tanta essa facilidade de fazer essa contenção, né? E isso vai aparecer claramente no seu IDH, vai aparecer que é o Índice de Desenvolvimento Humano, né? Isso vai aparecer no Produto Interno Bruto, que é o PIB, na sua renda per capita, nos indicadores sociais e econômicos. Mundial combinava taxas de natalidade e de mortalidade elevadas. No decorrer do século XX, obviamente, essas taxas elas diminuíram. E, obviamente, a taxa de crescimento populacional, sobretudo em regiões da Europa, da América do Norte, e, ao mesmo tempo, passou a ocorrer uma contenção desses índices de mortalidade. No entanto, eles ainda são muito altos, sobretudo em países da África, da Ásia, da América Latina. Então, é muito importante aqui a gente perceber as desigualdades entre os países ricos e os países pobres. Obviamente, os países com maior desenvolvimento econômico, eles conseguem manter um certo controle do número habitacional. No entanto, os países pobres já não têm tanta essa facilidade de fazer essa contenção, né? E isso vai aparecer claramente no seu IDH, vai aparecer que é o Índice de Desenvolvimento Humano, né? Isso vai aparecer no Produto Interno Bruto, que é o PIB, na sua renda per capita, nos indicadores sociais e econômicos. É muito importante também a gente compreender que, a partir da Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945, uma segunda onda de urbanização ocorreu em países chamados países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, como preferem alguns autores. E esse processo deu uma acelerada no crescimento populacional em cerca de 4 décadas sucessivas. Isso pode ser observado em países como Brasil, México, a China, Brasil, México, Argentina, Coreia do Sul, entre outros. O percurso que o mundo desenvolveu levou 2 séculos para completar, né?
Nesse processo, constituíram-se grandes áreas metropolitanas. Dentre eles, aí nós vamos destacar a região metropolitana de São Paulo, Cidade do México e Buenos Aires, Argentina, Coreia do Sul, entre outros. O percurso que o mundo desenvolveu levou 2 séculos para completar, né? Nesse processo, constituíram-se grandes áreas metropolitanas. Dentre eles, aí nós vamos destacar a região metropolitana de São Paulo, Cidade do México e Buenos Aires. Aqui é que vai dialogar com o capítulo anterior e o capítulo seguinte, as cidades globais, as cidades planetárias, as megacidades, as megalópolis, né? Então, vejamos o exemplo, segundo o censo de 2010, realizado pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em nosso país. De cada 10 habitantes, 8 vivem em cidades. Cidade ali é importante. Então, quer dizer que o Brasil é um país urbano. A maior parte da sua população mora na zona urbana. É muito importante, do ponto de vista demográfico, compreender que essa segunda onda de quedas nas taxas de natalidade, de fecundidade, contribuíram para esse quadro. Então, ficou para esses países também o desafio de resolver inúmeros problemas na sua infraestrutura urbana, garantir moradia, transporte coletivo, saneamento básico, o abastecimento de água, além da geração de emprego e renda para a grande massa populacional. É interessante aí a gente compreender o desafio, né, que esses países vêm tendo. Então, hoje, o processo de aumento da população urbana, ela atinge a sociedade com grandes contingentes rurais, onde deverão registrar mais altas taxas de urbanização nos próximos anos, como China, Índia, a Indonésia, o Paquistão e o Sudeste Asiático do Oriente Médio também deve entrar nessa análise, que tem uma população urbana significativa em razão do predomínio de desertos naquela região. E também a região norte da África, né? Segundo o IBGE, a cidade é toda sede de município. Toda sede de município é a cidade. Essa cidade, ela vai variar de acordo com o porte, o tamanho dessa cidade. Cidade pequena, cidade média e cidade grande. Que aí vai entrar o índice populacional, né? É muito importante também a gente perceber que a cidade é a sede do município. É na cidade que está a sede do município. É na cidade que está a prefeitura, é na cidade que estão os hospitais, é na cidade que estão as delegacias civil, né? É na cidade que está a delegacia da mulher, é na cidade que está presente as universidades. Então, assim, é na cidade que há os bancos, o comércio, um incremento de infraestrutura para atender a demanda do município. O município é uma área territorial dividida em distritos. O mais importante dele é a sede, distrito sede, onde fica a cidade. Em decorrência de conflitos fundiários, a questão da posse da terra, o uso da terra e da expansão econômica com força de atração para os centros urbanos. Um outro aspecto aí é a concentração da população urbana em grandes aglomerações, como em países da América Latina, Ásia, África. Você vai encontrar a presença das chamadas megacidades, marcadas por pobreza, pela precariedade de infraestrutura urbana, mas também pela concentração de recursos humanos técnicos, econômicos e financeiros. É um contraste, mas também nós vamos encontrar a presença também de dificuldades e situações de informalidade presentes nessas megacidades. Não são barreiras para muitos dos novos contingentes que acabam de se integrar à economia urbana dessas megacidades.
é a chamada informalidade, né, que ela teve um crescimento nos últimos anos e acaba, de certa forma, não sendo encarada como uma barreira, né? Haja visto que as pessoas lutam pela sua sobrevivência. E aí, para a gente compreender um pouquinho sobre Índia e China, 441, página 441, os dois formigueiros humanos, os dois países mais populosos do planeta, ambos estão no continente asiático. A China trata-se de dois países com características muito particulares e, ao mesmo tempo, similares. São países asiáticos, são países populosos, são países com um grande desenvolvimento na área tecnológica. É muito importante a gente compreender, fazer esse contraponto, né? A China houve um controle muito rígido nos anos 70. Começa em 1948, 1970, 1980 em diante, ela passa por transformação de grande proporção, né? Então a China, as mudanças também internas do país levou ao deslocamento de milhões de pessoas das províncias do interior para as zonas econômicas especiais, as EES, que fica no litoral, na costa leste, as quais fazem parte as grandes cidades como Beijing, né, Tianjin, Guangzhou, além de recentemente incorporada Hong Kong. Então, assim, é muito importante compreender que há também na China essa migração, esse êxodo, né, campo-cidade. Então, é muito importante também a gente compreender a dinâmica do povo chinês, o crescimento populacional. A China, ela tem um controle muito rígido sobre a sua população. A preferência lá é a política do filho único, né? A China, ela não planeja, o governo chinês, ele controla. Faz parte da cultura, é um país populoso que exige muito do governo. Então, eles aceitam um filho por casal. O segundo filho, se for homem, ele sobrevive, o casal tem direito ao filho, fica pagando uma taxa ao governo. Se for mulher, não é permitido que esse segundo filho sobreviva. Muitos são executados na própria barriga ou então após nascimento. Faz parte da cultura chinesa, daquele povo que tem uma cultura milenar. É muito importante quando a gente analisa a partir do nosso país a cultura de outro. É importante que faz parte da história deles, tá? Diferente da nossa aqui no Brasil. O governo brasileiro, ele não tem o mesmo controle que o governo chinês. O governo brasileiro, ele trabalha dentro de uma perspectiva de planejamento. Muito embora quem planeja é o casal, né? O casal, quando casa, ele com os cônjuges, eles decidem quantos filhos querem ter. Mas o governo brasileiro, nas últimas décadas, ele tem feito uma política de planejamento, distribuindo camisinhas, os métodos contraceptivos, atendimento nos postos de saúde. Muito diferente do comportamento e da cultura da China. Um outro aspecto é que a Índia trabalha para o controle da natalidade ou planejamento familiar tão incisiva, com a exceção da vasectomia em massa em alguns períodos. Interessante, né? É o segundo mais populoso, logo mais vai ser substituída aí em sua posição, como a gente viu ainda há pouco. Em 2050 está previsto para a Índia assumir a posição da China, sair da segunda posição e vir para a primeira. Então, o seu crescimento populacional deverá superar
muito em breve o crescimento da China, né? E aí é como ele coloca que ele já recorre a métodos de vasectomia. Mesmo considerando essa dinâmica demográfica própria de cada um, em ambos vem se verificando elevado índice de crescimento econômico. Como eu disse, são países que vêm desenvolvendo um campo tecnológico muito expressivo a nível global. Isso indica que também a perspectiva de aceleração da urbanização nos dois países vai acontecer, né? Então, é muito importante a gente compreender esse contexto de mudança, né? O governo indiano ele instituiu em 2005 incentivos de um plano nacional de empregos em meio rural, uma forma de fixar o homem no campo, né? Então, destinados a evitar o deslocamento para as cidades, é uma forma de fixar o homem no campo. É muito importante que a gente compreender que esses governos eles vêm lutando para apresentar estratégias para a redução do inchaço que vive hoje as cidades, né? Então, experiências como a Índia são objeto de controvérsias entre pesquisadores e analistas. Tendências recentes têm mostrado que é inútil tentar impedir que as pessoas vivam em cidades, pois muitas delas querem muito mais do que emprego e moradia. Querem ter acesso a novo modo de vida, mais próximo das inovações e do consumo de bens coletivos e individuais. Assim, a cabeça das pessoas ela tem mudado muito nas últimas décadas com o avanço tecnológico, né? Veja que as pessoas que moram na zona rural, elas querem ter acesso a essas novas tecnologias. Por isso que o professor Milton Santos, geógrafo baiano, na sua grande literatura, ele lança o conceito por uma outra globalização. O conceito por uma outra globalização, uma globalização que inclua ao invés de excluir. Ele vai destacar também que não há por que condenar as pessoas a viver no campo, se essa não é a sua vontade. É muito forte, né, turma? Dessa forma, as políticas públicas urbanas contemporâneas devem considerar o direito à cidade para cada indivíduo. De quem é a cidade? A cidade é para todos. Não é só para quem mora na cidade. A cidade é, inclusive, também para quem mora no campo. Então, o debate sobre o tamanho das cidades é fundamental. É fundamental o debate em torno do crescimento populacional, da contenção dessa população no planeta. É muito importante a gente compreender tudo isso. É importante também, quando a gente trabalha o Brasil como um país urbano, destacar nesse país urbanizado, que somos um país hoje urbanizado, que 84% da população brasileira vive em cidade. De 100%, 84% da população brasileira vive nas cidades. Ou seja, muito pouco no campo, né? Metrópoles. Geralmente as pessoas procuram as grandes metrópoles. Isso reforça a transição demográfica em que vivemos. O Brasil passa por uma transição demográfica. A fraca redução da taxa de natalidade, fecundidade e a desaceleração do ritmo de crescimento populacional. Aqui é interessante, turma, a gente percebeu o número de jovens ainda é expressivo, mas eleva-se o contingente de idosos, resultado da combinação entre a queda de natalidade, a queda de mortalidade e o aumento da expectativa de vida. Ou seja, as pessoas passaram a gerar menos e a morrer menos. Isso aumentou a expectativa de vida, que é a duração média da vida. Outros componentes merecem um destaque aqui, tá? Que há uma orientação dos fluxos migratórios internos,
bem na página 444 o mapinha das migrações internas. De 60 com 70, você vê que há um fluxo para o sudeste e para o norte. 70 e 80, esse fluxo diminui para o norte e segue intensamente para o sudeste. No entanto, o fluxo do sudeste vai em direção norte. Aí lembra-se da marcha para o oeste, né? Na década de 90 para 2000, esse fluxo ele se dissemina. A gente vê claramente as setinhas tomando direções variadas no mapinha de número 3, né? Então, aqui é importante a gente perceber essa mudança, né? E aí traz os desafios da realidade urbana, que a transição demográfica, o que é a transição demográfica? É o Brasil deixando de ter nas últimas décadas. Então, isso exige uma série de desafios para a sociedade, no caso aqui a nossa sociedade brasileira. Entre eles está de criar mecanismos de governabilidade urbana. Aí é importante a gente entender o que é a governabilidade urbana. Significa dizer que a gestão das cidades deve ser compartilhada entre o setor público, sociedade civil, que somos nós, sociedade civil organizada, as comunidades em geral. Então, a governabilidade ela exige esse compartilhamento. Um bom exemplo vem ocorrendo em diversas cidades brasileiras, como, por exemplo, Porto Alegre e Recife. O que é que ele tem feito? O que é que essas duas cidades têm feito? Trata-se de forma muito transparente o orçamento participativo, o orçamento urbano, aquilo que o prefeito vai investir na cidade é decidido coletivamente com a população. É o que nós vamos chamar de orçamento participativo. As pessoas participam, elas decidem para onde o governo deve aplicar, o governo municipal deve aplicar aquele recurso, né? Acho isso fantástico. Em Sobral, na gestão do ex-prefeito Cid Gomes, ele levou o orçamento para os bairros, as pessoas decidirem o que deveria ser gasto e onde deveria ser gasto. Achei fantástico. Infelizmente, parou, né? Essa transparência, esse compartilhamento, como o próprio autor coloca. Então, tem que prever mecanismos de audiência, realizar audiências públicas, assembleias de moradores para examinar os recursos orçamentários e decidir onde e como devem ser feitos os investimentos. Aqui, turma, é uma gestão altamente democrática. É uma perspectiva de gestão altamente democrática, invejável para o mundo inteiro. É preciso considerar que o planejamento urbano, a presença dos contingentes expressivos de pobres nas cidades, isso tudo tem que ser analisado dentro desse contexto de orçamento. Assim, em vez de procurar expulsar ou de conter a sua chegada, os gestores públicos, os prefeitos, governadores, né, devem formular políticas para integrá-lo à vida da cidade. Tais iniciativas são fórmulas mágicas? Não são. Claro que não são fórmulas mágicas. Isso aqui dá trabalho. Isso aqui exige responsabilidade. Mas processos sociais podem ser construídos. Exige a decisiva participação dos cidadãos. A participação popular é fundamental numa gestão. Então, turma, finalizando nossa análise do capítulo, é um capítulo muito bacana, está falando muito de atualidade. Desejo um bom aprendizado.